Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Salmo 32, verso 1 a 2. Este salmo, como Grotius pensa, foi feito para ser cantado no dia anual da expiação judaica, quando uma confissão geral de seus pecados era feita. É um dos salmos penitenciais de Davi, supostamente composto por ele após o assassinato de Urias e a pronúncia de seu perdão por Natã, no versículo 5, e mais um salmo de ação de graça. É chamado de Martius, um salmo de entendimento. Martius é traduzido como erudito e observa alguma doutrina excelente no salmo, não conhecida pela luz da natureza. Abençoado, bem-aventurança, exemplo, abençoado em todos os sentidos. 3 palavras existem para descobrir a natureza do pecado e 3 palavras para descobrir a natureza do perdão. Transgressão, prevaricação. Alguns entendem por isso pecados de omissão e comissão. Pecado. Alguns entendem aquelas inclinações, luxúrias e movimentos internos pelos quais a alma se desvia da lei de Deus, que são as causas imediatas dos pecados externos. Iniquidade. Notas, pecado original, a raiz de tudo. Levatos, perdoados, aliviado. Significa tirar, suportar. 2 palavras nas Escrituras são usadas principalmente para denotar remissão, expiar, suportar ou levar embora. Uma significa a maneira pela qual é feita, a saber, expiação. A outra, o efeito dessa expiação, levar embora. Uma, observar a causa meritória. A outra, a consequente. Coberto, aludido à cobertura dos egípcios no Mar Vermelho. Melonctius pensa que alude à maneira de escrever entre os hebreus, que ele pensa ser a mesma dos romanos, como escrever com lápis sobre ser espalhado sobre tábuas, que quando eles queriam apagar, eles tornavam a cera lisa, desenhando-o sobre a escrita cobriam as letras anteriores. E assim é equivalente àquela expressão de apagar o pecado, como na outra alusão é com lançar o pecado nas profundezas do mar. Imputar, não cobrar por conta, como o pecado é uma desqueção da lei, então ele é perdoado. Como é ofensivo à santidade de Deus, então ele é coberto. Como é uma dívida envolvendo o homem em uma dívida de punição, então ele não é imputado. Todos eles notam a certeza, a extensão e perfeição do perdão. As 3 palavras que expressam pecado aqui sendo a mesma que são usadas por Deus na declaração de seu nome em Êxodo 34, 7. Aqui devem ser observados, primeiro, a natureza do perdão, segundo, o autor dela, que é Deus, terceiro, a extensão disso, que é transgressão, pecado e iniquidade, e quarto, a maneira como isso acontece, implícita pela fé em Cristo. O apóstolo, citando este lugar em Romanos 4, 7, para provar a justificação pela fé, aqui como pecado não é imputado, então algo é imputado em vez dele. Cobrir implica algo com o qual uma coisa é coberta, bem como o ato pela qual ela é coberta. Quinto, o efeito disso, bem-aventurança. Nós dividirei em proposições distintas, mas tomarei as palavras na ordem que estão. Primeiro, a natureza do perdão. Primeiro, considera as palavras e as notas que elas nos darão. Cobrir, pois, alude à maneira de escrever. A nulidade da dívida. Um livro riscado não será considerado bom em lei, porque o riscado livro implica a satisfação da dívida. Uma dívida pode ser lida em nossa maneira de escrever em um livro riscado, mas não pode ser alegada. Deus pode, após o perdão, ler nossos pecados no livro de sua onisciência, mas não cobrá-los de nós no tribunal de sua justiça. B. A disposição de Deus sem perdoar. Borra não arrasa. Ele não os grava em mármore, ele não escreve com a caneta de ferro ou ponta de diamante. Escrever em ser é facilmente tornado claro. C. A extensão disso. O borrão serve para uma dívida grande, assim como para uma pequena. 1000 libras podem, muito bem, então rapidamente, ser eliminadas por um borrão quanto 1000 pence. Ponto D. A rapidez disso no arrependimento. Leva mais tempo para escrever uma dívida em um livro do que para riscá-la. Um golpe obliteraria uma grande quantidade de escrita na cera. Pecados que foram contraídos por muitos anos, quando Deus perdoa, ele apaga em um momento. Cobrir, como alude ao afogamento dos egípcios, é expresso por lançar nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso também observa, ponto A disposição de Deus em perdoar. Ele nos rejeita, não os deixa gentilmente de lado, mas os joga fora com violência como coisas que ele não pode suportar ver e está decidido a nunca mais tomar conhecimento deles. Ponto B. A realidade de Deus no perdão.
Ele lançará seus pecados tão longe quanto o barco de sua onipotência puder alcançar. Se houver algum lugar mais longe do que as profundezas do mar, ali eles serão lançados para longe da vista de sua justiça. Ponto C. A extensão. Todos seus pecados o mar cobriu os príncipes egípcios, bem como o povo. O poderoso Senhor, bem como o soldado comum, afundaram como chumbo naquelas águas poderosas. Ponto D. A duração disso. O mar não vomita nada de que ele leva para suas entranhas mais baixas. Coisas lançadas nas profundezas do oceano nunca mais aparecem. Rios podem ser virados e drenados, mas quem pode lavar o oceano? Ponto 2. Não imputar. Não colocar em conta, não cobrar dívida em um processo legal. A isto é equivalente à expressão de não lembrar em Isaías 43:25. Não me lembrarei dos teus pecados. Um ato de esquecimento é passado sobre o pecado. Isto observa primeiro que Deus não cobrará dívida de ti. Deus não esquece absolutamente o pecado, pois o que ele sabe nunca escapa de seu conhecimento. De modo que sua não lembrança é mais um ato de sua vontade do que um defeito em seu entendimento, como quando um ato de esquecimento é passado. O fato cometido não é fisicamente esquecido, mas legalmente, porque o medo da punição é removido. Deus o tira da memória de sua ira, embora não da memória de seu conhecimento. Ele se lembra dele porque paternalmente para castigar você por eles, embora não judicialmente para condená-lo. Segundo, não te repreender, não com uma repreensão desdenhosa mencioná-los para te rejeitar, mas com a renovação misericordiosa da lembrança deles em tua consciência para excitar teu arrependimento e te manter dentro dos devidos limites da humildade e reverência. Mas, particularmente, a natureza do perdão pode ser explicada nessas proposições. Não devemos pensar que essas expressões, como denotam perdão, insinuam neste ato a remoção do ser do pecado, da natureza do pecado ou do demérito do pecado. Primeiro, o ser e a existência do pecado não são tirados. Embora o pecado não seja imputado a nós, ainda assim ele é inerente a nós. O ser permanente, embora o poder seja destronado, pelo perdão Deus tira o pecado não como uma poluição da alma, mas como induzimentos à ira. Embora a remissão e a santificação sejam concomitantes, ainda assim são atos distintos e realizados de maneira distinta. Segundo, a natureza do pecado não é removida. A justificação é a mudança relativa da pessoa, não do pecado. Pois, embora Deus não vá, por um ato de sua justiça, punir a pessoa perdoada, ainda assim, por sua santidade, ele não pode deixar de odiar o pecado, porque, embora seja perdoado, ainda é contrário a Deus e inimizade contra ele. Não é uma mudança da malícia nativa do pecado, mas uma não imputação dele ao ofensor. Embora a pessoa que peca esteja livre de qualquer acusação, o pecado não é libertado de sua malícia e oposição a Deus. Pois, embora a lei não condene uma pessoa justificada porque ela é transladada para outro estado, ainda assim ela condena os atos do pecado, embora a culpa desses atos não redunde sobre a pessoa para trazer a ira de Deus sobre ela. Embora Davi tivesse os pecados de assassinato e adultério perdoado, esse perdão não fez de Davi uma pessoa justa por esses atos, pois ainda era um assassinato e adultério. E a mudança não estava em seu pecado, mas em sua alma. Terceiro, o demérito do pecado não é tirado. Assim como o perdão não altera a natureza do pecado, também não altera o demérito do pecado, pois merecer a condenação pertence à natureza dele, para que possamos nos considerar merecedores do inferno, embora o pecado pelo qual merecemos seja perdoado. O perdão nos liberta da condenação real, mas não como considerado em nossas próprias pessoas do deserto da condenação. Como quando o rei perdoa um ladrão, ele não faz com que o roubo se torne formalmente nenhum roubo, ou que seja meritoriamente nenhum crime capital. Sobre esses dois fundamentos, a natureza e demérito do pecado, uma pessoa justificada deve lamentá-lo, e não questiono se a consideração disso acrescenta ao triunfo a leitura e aleluia das almas glorificadas, cuja principal obra é louvar a Deus pela redenção. Elas não podem deixar de pensar na natureza e demérito daquilo de que foram redimidas. Quarto, a culpa do pecado ou a obrigação de punição é removida pelo perdão. O pecado cometido presentemente em virtude da lei transgredida vincula o pecado à morte, mas o perdão anula essa obrigação, de modo que Deus não mais nos considera pessoas desagradáveis a Ele, pois um pecado a ser perdoado nada mais é do que não ser imputado para a punição. É uma revogação da sentença da lei contra o pecador, e Deus renunciando por conta da satisfação feita por Cristo à sua justiça a qualquer direito de punir um crente. Na verdade, o liberta por sua crença daquela sentença da lei
sobre a qual ele estava em estado de descrença. Também como ele se desfaz desse direito de punir, então ele confere um direito a um crente de desafiá-lo humildemente, por conta da satisfação feita por sua fiança. Deus não apenas em sua propriamente resolução se separou desse direito de punir, mas também deu uma declaração expressa de sua vontade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, renunciando abertamente por conta de Cristo ao direito de punir, de onde se segue a não imputação do pecado, não imputando a ele as suas transgressões. A justiça de Deus não permitirá que aquele pecado que é perdoado seja punido, pois pode haver justiça em um príncipe perdoar um ladrão e ainda levá-lo à força por esse fato. Embora o malfeitor mereça isso justamente, ainda assim após um perdão e a palavra passada, não é justamente infligido. Deus de fato pune por aquele pecado que é perdoado. Embora Natã, pela comissão de Deus, tenha declarado o pecado de Davi perdoado, ainda assim a espada deveria cavar-se nas entranhas de sua família. A espada nunca se afastará da tua casa. O Senhor perdoou o teu pecado, mas não morrerás. 2 Samuel 12:10. Primeiro, não é uma punição para satisfação, porque a satisfação de Cristo não tinha nenhuma falha. Não precisava de nada para obtê-la, mas é para a vindicação da honra da santidade de Deus, para que ele não fosse considerado um aprovador do pecado. E esta foi a razão da punição de Davi na morte de seu filho por Batseba, porque com esta ação deste grande ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem. 2 Samuel 12:14. Segundo, não é tanto penal quanto medicinal. O juiz ordena que uma mão seja cortada, isto é, para punição. Um médico e um pai ordenam o mesmo, mas para a cura do paciente e a prevenção do corpo. Embora Deus, após o perdão, não haja em relação ao seu povo na natureza de um juiz, ele nunca deixa de lado a autoridade e a afeição de um pai. E somos libertos da ira de um juiz, mas não da raiva de um pai. Naquela notável mudez infligida a Zacarias por sua descrença, em Lucas 1:18, houve uma confirmação de sua fé, bem como um castigo de sua incredulidade. O anjo, em seu desejo incrédulo de um sinal, dá a ele um testemunho da verdade de sua missão, mas tal que o faria sentir, em alguma medida, a dor de sua descrença. Terceiro, se for penal, não é a punição eterna devido ao pecado, é apenas temporária e não amargurada pela ira que é o fel da punição. Essa retirada da obrigação de punição é a verdadeira natureza do perdão, o que será evidente em 2 Samuel 19:19. Não me impute iniquidade, meu Senhor. Simei deseja que Davi não impute iniquidade e não se lembra dela. Não estava no poder de Davi absolutamente esquecê-la, e a confissão de Simei do fato, com essas circunstâncias no verso 20, foi o suficiente para lembrá-lo à memória de Davi se ele o tivesse esquecido, mas ele deseja que Davi não leve a satisfazer a penalidade da lei por insultar seu soberano. Segundo ponto, o autor do perdão, Deus, pois o perdão é a prerrogativa soberana de Deus, pela qual ele absolve um pecador crente de toda obrigação de punição satisfatória por conta da satisfação e justiça de Cristo apreendida pela fé. Primeiro, isso é um ato de Deus. A remissão é um ato do credor, não do devedor. Embora o devedor seja obrigado em justiça a pagar a dívida, ainda assim não há obrigação sobre o credor de exigir a dívida, porque a sua liberdade renunciar ao manter seu direito a ela. E Deus tem tanto poder quanto o homem para relaxar seu direito, desde que seja com o bálsamo para sua própria honra e a santidade de sua natureza, que ele não pode negar para a segurança do pecador, como o apóstolo nos diz. Deus não pode negar a si mesmo. No entanto, corretamente dizem alguns, embora o pecado seja uma dívida, Deus não deve ser considerado em perdão como um credor, porque o pecado não é uma dívida perenunciária, mas um criminoso, e assim Deus deve ser considerado como um governador, legislador, guardião e executor de suas leis. Se uma pessoa inferior rasgar uma acusação, ela pode ser levada novamente ao tribunal, mas se o magistrado, o chefe, ordenar a rejeição, quem pode alegá-la? É ato de Deus, e se Deus justifica, quem pode condenar? Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, quem condenará? Este Deus te absolve, que tem poder para te condenar, esse Deus que promulgou a lei pela qual és sentenciado, proclama o evangelho pela qual és reconciliado. É um Deus ofendido, que é um Deus que perdoa, esse Deus cujo nome profanaste, cuja paciência abusaste, cuja lei violaste, cuja misericórdia menosprezaste, cuja justiça usaste e cuja glória manchaste. Segundo, não é apenas seu ato, mas sua prerrogativa, e somente ele pode fazê-lo. Deus é a parte injustificada. Ninguém é capaz de perdoar o julgamento de outro.
Ele glorifica essa prerrogativa como peculiar a si mesmo. Os pensamentos dessa honra são tão doces para ele, que ele não compartilhará com outro. Eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões. Isaías 43:25. Perdoar os ofensores é uma das realizações de um príncipe, e isto é contado entre suas regalias como uma flor escolhida e joia coroa, perdoando a iniquidade, as transgressões e os pecados. Êxodo 34:7. Um príncipe pune por seus ministros, mas perdoa por si mesmo. E de fato Deus nunca é tão glorioso quanto em atos de misericórdia. A justiça o torna terrível, mas a misericórdia o torna amável. Quando Moisés desejou ver Deus em sua realeza e melhores perfeições, ele se mostra em sua bondade e diz: mostra-me tua glória. Êxodo 33:18. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, serei gracioso a quem eu for gracioso. Embora os apóstolos tivessem o poder de remissão e vinculação, isso era apenas ministerial e declarativo, como aquele poder profético que Jeremias tinha para arrancar nações e destruir. Ou seja, declarar a vontade de Deus em tais e tais julgamentos como ele os enviasse para pronunciar. Os homens não podem perdoar um erro infinito, feita uma justiça infinita. O perdão pertence a Deus como, primeiro, proprietário. Ele tem um direito maior sobre nós do que nós temos sobre nós mesmos. Segundo, ele é soberano. Ele é Senhor sobre todos nós, pois somos suas criaturas. Terceiro, governador de nós, pois somos parte do mundo. Quarto, é um ato de sua misericórdia, não nosso mérito. Embora haja uma conexão condicional entre perdão, arrependimento e fé, ainda assim não há conexão meritória que surja da natureza dessas graças, mas a remissão fluida, graciosa indulgência da promessa. Terceiro, é a própria ternura da misericórdia, o derretimento das entranhas interiores, para dar o conhecimento da salvação e remissão dos seus pecados pelas ternas misericórdias do nosso Deus. Lucas 1:78. Uma misericórdia inegostável, que a aritmética pode contar todas as borbulhas de misericórdia no peito de Deus, teus olhares e todas as dispensações de sua graça perdoadora para com suas criaturas, e ele mantém essa misericórdia consigo como em um tesouro para este propósito, guardando misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade. Êxodo 34:7. E ainda estão tão cheios como sempre, como o sol que influenciou tantos animais e vegetais e expulsou tanta escuridão e frio, ainda é como um homem forte capaz de correr a mesma corrida, executar por sua luz e calor as mesmas operações. Quando a misericórdia se mostra em estado com todo o seu trem, é apenas para inaugurar a graça perdoadora. Não uma letra, não um atributo que compõe a composição desse nome, mas é um amigo e devoto da misericórdia. Essa é a última cláusula. Um homem erudito explica da clemência de Deus. Ele de modo algum inocentará o culpado, visitando a iniquidade dos pais, que ele traduz assim: ele não cortará e destruirá completamente, mas quando ele visitar os pecados dos pais sobre os filhos, será apenas até a terceira ou quarta geração, não para sempre. Este nome de Deus é incitado por Moisés em Números 14:17. Agora eu te suplico que o poder do meu Senhor seja grande. O Senhor é longânimo de grande misericórdia, perdoando a iniquidade e a transgressão, e de modo algum inocentará o culpado, visitando a iniquidade. Onde Moisés repete esta cláusula mais particularmente do que ele faz as outras partes do seu nome. O que certamente ele não teria feito e pleiteado isso como um motivo para Deus perdoar Israel, se ele não tivesse entendido isso da clemência de Deus, pois de outra forma ele teria se demorado mais no argumento da justiça do que da misericórdia, o que não teria sido apropriado para delimitar sua petição atual. Não, é uma misericórdia tão pura, o nascimento genuíno da misericórdia, que participa de seu próprio nome, como os filhos levam o nome de seu pai. Serei misericordioso para com a iniquidade deles. Hebreus 8:12, que no profeta Jeremias 31:84, onde o apóstolo cita, perdoarei a iniquidade deles. Que assim aparecerá porque, primeiro, nenhum atributo iria ser o primeiro motivo do perdão, senão este. Sua justiça clamaria em alta voz por vingança e inflamaria contra pecadores ingratos. Sua santidade o faria abominar não apenas os abraços, mas a própria visão de criaturas imundas, como nós. Seu poder atenderia para receber e executar os comandos de sua justiça e santidade, não parasse a compaixão para qualificá-lo. Segundo, misericórdia irrestrita. Os homens perdoam muitas vezes porque são muito fracos para punir, mas Deus não carece de poder para infligir julgamentos, nenhum homem carece de fraqueza para sucumbir sobre eles. Quando estamos fracos, Cristo morreu por nós. Deus não carecia de razão suficiente para justificar um procedimento severo, tanto na qualidade do pecado, todo pecado sendo uma contrariedade à lei,
soberania, obra, glória, o próprio ser de Deus. Agora, para Deus perdoar aquilo que o tiraria do seu trono, machucou e manchou a criação. Roubar-lhe sua honra deve ser um ato de mais rica e pura misericórdia, e na quantidade de multidões de pecado dessa qualidade amaldiçoada, tão numerosos quanto partículas nos raios de sol, é impossível para o anjo mais ágil escrever as extravagâncias dos homens, cometidas no espaço de 24 horas, se ele pudesse conhecer todas as operações de suas almas, bem como suas ações externas, todos aqueles que Deus vê, e assim está pronto a perdoar em meio a inúmeras provocações. Terceiro, misericórdia resolvida e projetada. Não é por inadvertência e insensibilidade das circunstâncias agravantes deles que Deus precisa conhecer a natureza e as circunstâncias de todos aqueles pecados que Ele mesmo colocou sobre Cristo. Sim, Deus tem um conhecimento atuado de tudo quanto está prestes a perdoar. Deus contabiliza seus pecados de omissões, eles estavam cansados dele. Não trouxeram a ele seu pequeno gado, prefeririam seus cordeiros e cabritos ao seu serviço, cansaram-no com suas iniquidades, tentaram cansá-lo do governo do mundo. O que alguém poderia esperar depois deste pergaminho negro, senão bolas de fogo de ira? No entanto, ele os apaga, embora todos aqueles pecados estivessem frescos em sua memória. Não, o nome de que profanamos se torna nosso advogado, por amor do meu nome santo que profanastes. Quarto ponto, misericórdia agradável e prazerosa. Ele se deleita em perdoar a misericórdia como o pai se deleita em seus filhos. Ele é, portanto, chamado de pai da misericórdia. Em Miqueias 7:18. Ele perdoa a iniquidade e não retém a sua ira para sempre, porque se deleita na misericórdia. Nunca tivemos tanto prazer em pecar como Deus tem em perdoar. Nunca nenhum penitente teve tanto prazer em receber como Deus tem em dar um perdão. Ele se deleita tanto nisso que o considera sua riqueza. Riqueza de graça, de misericórdia, gloriosas riquezas de misericórdia. Nenhum outro atributo é chamado de suas riquezas. Ele suspira quando deve desembainhar sua espada, como te entregarei, ó Efraim. Oséias 11:8. Mas quando ele apaga a iniquidade, então é eu mesmo sou aquele que apaga tuas transgressões por amor do meu nome. Seu deleite nisso é igual ao deleite que ele tem em seu nome. Isto é pura misericórdia, mudar o tribunal da justiça em um trono de graça, conceder perdões onde ele poderia infligir punições e assumir o comportamento de um pai em vez de um juiz. Quarto ponto, o ato de sua justiça. Aqueles atributos que parecem contrários são unidos para produzir perdão. No entanto, Deus não deve ser considerado um perdão apenas como juiz, um juiz paternal. Há uma composição de juiz e pai neste caso. Graça livre da parte de Deus, mas justiça por conta de Cristo. Que Deus aceite uma satisfação é misericórdia, que Ele não perdoe sem uma satisfação é justiça. A misericórdia perdoa em nós, embora a justiça tenha punido em Cristo. Cristo, por sua morte, pagou a dívida, e Deus, pela ressurreição de Cristo, quitou a dívida. Portanto, a justiça de Deus está engajada em conceder perdão ao crente. Deus apresentou Cristo como uma propiciação para que ele fosse justo e, portanto, um justificador daqueles que crê. Romanos 13:26. Ou a dívida é paga ou não, se não, então a morte de Cristo é em vão. Se for, então a justiça de Deus é tão equitativa que não exige um segundo pagamento. Portanto, outro apóstolo une fiel e justo. Poderia ter sido fiel e misericordioso, fiel e amoroso, mas fiel e justo. Assumiu o atributo que é mais terrível para o homem. Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado. 1 João 1:9. Isaías une ambos, um Deus justo e um Salvador. Isaías 45:21. De modo que aqui há um conforto indizível. Aquilo que engajou Deus anteriormente para punir o homem, o engaja agora para perdoar um crente. Aquilo que o moveu a punir Cristo, o excita a perdoar você. Quinto ponto, o ato de seu poder é um sinal de uma mente nobre e generosa a passar por cima de ofensas e injúrias. Pessoas doentes e indigentes são as mais irritaticas e impacientes e menos capazes de inventar uma injúria. E quando acendemos uma chama sobre as menores faíscas de um erro, o apóstolo nos diz que somos vencidos pelo mal. Não sejais vencidos pelo mal, Romanos 12:21, tornando-vos cativos de nossas paixões raivosas. A vingança rápida em nós é um ato de fraqueza. O contrário deve ser um ato de poder sobre nós mesmos. Deus, não executando a ferocidade de sua ira, colocado sobre ele ser um Deus e não um homem. O poder infinito de Deus dá origem ao perdão. Miqueias 7:18. Quem é um Deus semelhante a ti que perdoas a iniquidade? Quem é um Deus forte? E o hebreu suportará isso. Que o poder do meu Senhor seja grande. A palavra Gidgal, escrita com grande J, para mostrar, dizem os judeus,
que é mais do que um poder comum comandar a si mesmo quando ferido. Portanto, quando Deus proclama seu nome perdoador, ele o introduz com nomes de poder, o Senhor Deus. Êxodo 34, 6. É uma obra maior perdoar do que prevenir a prática do pecado, assim como é uma obra maior ressuscitar um morto do que curar um doente. É uma obra de arte, a outra pertence apenas à onipotência. Terceiro tópico. A maneira como é feito, como é realizado, da parte de Deus por Cristo. Primeiro, por sua morte. Ele é o bode expiatório sobre quem nossos pecados são colocados. Nossos pecados são feitos de Cristo, a justiça de Cristo é feita nossa. Ele é dito ser feito pecado por nós e nós somos ditos ser feito justiça de Deus nele. Uma troca abençoada. Ele suportou essa ira, suportou esse tormento, sofreu aqueles golpes de justiça que eram devidos a nós. O perdão do pecado nos custou confissões e lágrimas, mas custou a Cristo sangue e dores desconhecidas. Ponto A. Colocado sobre ele por Deus, Deus se apropria desta obra para si mesmo. Eu gravarei a sua gravura. Zacarias 13:9. Falando da pedra que é a mesma com seu servo, o ramo, como a pedra é cortada com o cinzel que faz sulcos profundos nela, assim Deus lidou com Cristo. Isso para tirar o pecado. Eu removerei a iniquidade daquela terra em um dia, ou seja, o dia do sofrimento de Cristo. Por essa oferta de si mesmo ele me satisfará perfeitamente. Portanto, é chamada de a vontade de Deus para tirar o pecado. Eu venho para fazer a tua vontade pela qual nós somos santificados, cuja vontade era tirar o pecado, pois, versículo 11, esse foi o fim de seu sacrifício, os sacrifícios legais, não sendo capazes de fazê-lo. Deus não apenas consentiu ou deu uma mera concessão, mas foi uma propensão e um movimento afetuoso do seu coração. Aprove ao Senhor moê-lo. Isaías 53:10. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A paz que ele deveria obter era o futuro da vontade de Deus para conosco. Ponto B. Voluntariamente assumido por Cristo. Eis que venho, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Hebreus 10, 6-7. Disposição na entrada da obra, disposição para tomar um corpo e disposição para depois de corpo. Ele tinha como que uma febre de afeição, uma combustão em suas entranhas até que estivesse terminado. Em suas maiores agonias, ele não se arrependeu de seu arrependimento ou desejou entregá-lo. Ele clamou de fato ao seu pai para que este cálice pudesse passar dele, mas ele imediatamente se submete. Se não houver outra maneira de salvar pecadores, passarei pela morte e pelo inferno para fazê-lo. Quando ele foi afligido ou oprimido, ele não murmurou sobre isso. Ele não abriu a boca, ele não abriu. É repetido 2 vezes para mostrar a sua disposição. E Deus ficou muito satisfeito com ele por esta mesma razão, porque ele derramou sua alma, ele levou os pecados de muitos e fez intercessão pelas transgressões. Todas essas expressões denotam sua seriedade e prontidão nisso. Segundo, por sua ressurreição. Sua morte é o pagamento, sua ressurreição a quitação, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Não que sejamos formalmente justificados pela ressurreição de Cristo, mas que por meio dela Deus declarou que todo aquele que nele crê deve ser justificado por essa crença. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria certeza do pagamento da dívida. Em sua morte ele paga a soma, pois é a nossa garantia, e em sua ressurreição ele tem o satisfeito do tesouro de Deus. Deus não terá esse pagamento de Cristo que ele reconheceu publicamente e está satisfeito, e dos crentes também, pois em sua ressurreição ele o enviou para abençoar os homens. Deus, tendo ressuscitado seu Filho Jesus, o enviou para vos abençoar. Como? Afastando-vos da iniquidade, sendo um grande encorajamento para afastar os homens do pecado, quando Deus assim os declarou perdoáveis pela ressurreição de seu Filho. Segundo, de nossa parte pela fé. A fé é tão necessária de forma instrumental quanto Cristo de forma meritória, para que recebam um perdão dos pecados pela fé em mim. Atos 26:18. Cristo compra um perdão, mas a fé apenas nos coloca em posse de um perdão. Ainda assim, não podem por seu próprio valor desafiar o perdão nas mãos de Deus, mas por conta de Cristo que mereceu o perdão, embora o rei conceda um perdão a um malfeitor condenado, ele pode ser executado a menos que o alegue no próximo julgamento, embora o tenha por ele então, a menos que o processemos e o aceitemos pela fé. Toda compra de Cristo não nos beneficiará. A fé não olha meramente para os sofrimentos de Cristo, mas para seu fim e desígnio nele. Ela não olha para sua paixão como uma história, mas como um testamento, e você raramente encontra a morte de Cristo mencionada no Novo Testamento sem expressar o fim dela. Este perdão pela morte de Cristo como uma causa meritória mostra, primeiro, a disposição de Deus em perdoar. Se Deus se deleitou na morte de Cristo, certamente não foi simplesmente em sua morte, pois poderia um pai se deleitar em arrancar as entranhas de seu filho?
As aflições de seu povo vão ao seu coração muito mais do sofrimento de seu querido. Deus tem mais prazer no perdão do que na tristeza pelo sofrimento de seu filho. Pois ele nunca se arrependeu e para o nosso Salvador implorasse com lágrimas, e esse Deus que nunca foi surdo a ninguém que o invocasse, nem nunca será, não ouviria seu único filho num pedido para tirar o cálice dele, ou diminuir qualquer coisa do peso de seus sofrimentos, porque era necessário para o perdão do pecado, necessário de acordo com o decreto, de acordo com a natureza. Deus se arrependeu de fazer o mundo, mas nunca de perdoar o pecado, de modo que o perdão do pecado é mais agradável a ele do que o sofrimento de seu filho eram dolorosos. Caso contrário, o que quer que o pai tivesse feito por instrumentos, ainda assim ele mesmo certamente não teria sido o executor dele. Mas neste caso, não havia apenas instrumentos, Judas para traí-lo, os judeus para acusá-lo, os discípulos para abandoná-lo, Pilatos para condená-lo, os soldados para zombar e crucificá-lo, e ladrões para injuriá-lo. Mas o próprio Deus diz: Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, e eu lhe fez sofrer, tu farás a sua alma uma oferta pelo pecado. Isaías 53:10. Seu próprio pai que o amava, coloca como se fosse a faca na garganta do seu único filho, que certamente Deus não teria feito se o perdão do pecado não fosse infinitamente agradável a ele. E quão grande deve ser esse prazer que engoliu a toda tristeza pelo sofrimento de seu filho. Sim, ele parecia amar nossa salvação mais do que amava a vida de seu filho, uma vez que o fim é sempre mais amável do que os meios, e os meios somente amáveis na medida em que respeitam o fim. Segundo, a certeza do perdão. Deus deve negar o pagamento de Cristo tanto que ele possa negar seu perdão. Deus não negará o que seu filho ganhou tão caro, e o que ele ganhou foi para nós e não para si mesmo. Deus perdoou muito antes de Cristo morrer. Ele não perdoará as almas crentes desde que Cristo morreu? Alguns foram certamente salvando da vinda de Cristo. Por qual razão? Não por sua própria justiça, isto é apenas um trapo, e não poderia merecer graça infinita. Não pela lei que nada projetou além da morte, condenou milhões, mas nunca soprou um perdão para uma pessoa, ou foi suas súplicas veementes. Aqueles não poderiam tornar uma justiça infinita mutável. A justiça deve ser preferida aos gritos de malfeitores. Se aqueles pudessem ter feito isso, Deus não teria sido à custa do sangue de seu filho. Portanto, deve ser por esta razão que, para a remissão dos pecados passados, Deus perdoou com base na confiança. Ele perdoou quando havia apenas uma promessa de pagamento, e alguns milhares de anos se passaram antes que fosse feito, e não perdoará muito mais, já que tem toda a dívida paga em suas mãos. Deus perdoaria o pecado quando Cristo não tinha nada sob sua mão para mostrar por ele, e agora que ele tem um testemunho público e absolvição, não fará muito mais. Ver que ele purgou nossos pecados e expiou por sua morte foi o fundamento de sua exaltação, a honra de sentar-se à direita de Deus. Em nossas naturezas, havendo ele mesmo feito a purificação do nosso pecado, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. É uma evidência certa da concessão do perdão por conta deste sacrifício para aqueles que o buscam nos métodos de Deus, já que Deus se mostrou tão satisfeito com isso. Pois é claro que porque Cristo amou a justiça e odiou a iniquidade, manteve a honra da justiça e da santidade de Deus ao se oferecer à morte, Deus lhe deu uma porção acima de todos os seus semelhantes. A extensão disso, terceiro tópico, tanto para o pecado original quanto para o atual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Pecado do mundo, pecado da natureza humana, o primeiro pecado de Adão, destamente e o outros que o pecado original não é imputado a ninguém para a condenação desde a morte de Cristo. Mas seja como for, é certo que é tirado dos crentes quanto à imputação, para suportar todo o pecado. Teria sido um pagamento perfeito ter pago os juros e deixar o principal permanecer, ou ter pago o principal e deixar os juros permanecer. Não há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. E, portanto, nenhuma questão condenatória ou culpa deixada em atraso. Teria sido tolice de outra forma o apóstolo ter publicado um desafio desafiador a toda a criação para ter trazido uma acusação contra uma pessoa. Se o menor crime permanecesse sem perdão para a justiça de Deus, a severidade da lei e a agradureza da consciência ou a malícia do diabo para se transformar em uma acusação, já que o fim de sua vinda era destruir as obras do diabo pelas quais ele havia adquirido um poder sobre o homem, ele não deixa, portanto, nenhum pecado de um crente insatisfeito que pode continuar a estabelecer o direito do diabo sobre ele. E se a redenção somente dos judeus, com a exclusão dos gentios, no primeiro pacto pareceu desagradá-lo, derramar seu sangue somente por pequenos pecados teria sido tão pouco para seu contentamento, teria sido uma obra muito baixa para um Salvador tão grande ter passado por aqueles sofrimentos desconhecidos por dívidas de menor valor e derramar aquele sangue inestimável para o pagamento de centavos. Certamente,
Deus não enviou seu Filho mais com a intenção de que seu sangue fosse melhorado para os usos mais elevados, para aqueles que cumprem as condições da aliança e para aquele pai que deseja que honremos seu Filho como honramos a si mesmo. Certamente honrará a satisfação de seu Filho nos efeitos extensivos dela, como honraria sua própria misericórdia, uma vez que ambos estão tão estritamente ligados. E é tanto para a glória da satisfação de Cristo, quanto para a honra da misericórdia de seu Pai, passar pelas maiores transgressões. Quarto ponto, a continuidade disso. Você é perdoado e ainda assim peca, mas Cristo pagou e nunca mais corre atrás da conta. Você é perdoado e diariamente perde e precisa de uma renovação diária, mas Cristo comprou e nunca peca por sua compra. Deus exigiu um perdão, um preço adequado à dívida que ele previu que os homens lhe deveriam, pois ele sabia quanto a soma seria. Quando ele deu Cristo, ele o pretendia para a justificação de muitas ofensas. O dom gratuito é de muita ofensa para a justificação. E, portanto, uma vez que Deus não pode estar enganado na grandeza da soma por causa de seu conhecimento infinito, teria sido um ato de sabedoria maior não fornecer nenhum remédio do que não fazê-lo completamente. Se a continuação daquela remissão imperfeita de Adão e dos patriarcas foi prolongada por mais de 3.000 anos e mais, e o gozo da felicidade lhe foi feito por um bom meramente mediante o empreendimento de Cristo, certamente será muito mais mediante sua realização real. Houve então um passarou por ignorar, agora um cancelamento. Eles tiveram a continuação da liberdade da punição por sua mediação e compromisso com sua promessa, muito mais os crentes que terão a continuação do perdão por seu sacrifício real, do qual a validade de todos os atos mediadores anteriores dependiam, uma vez que agora não há mais lembrança do pecado, pela continuação dos sacrifícios legais, sendo ele tão absolutamente completo. Portanto, Deus erigiu um ofício permanente de advocacia para Cristo no céu para a apresentação de suas feridas e satisfação. E anunciando uma continuação da graça para nós, ele é dito ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Não tomou, tomará, mas que observa o efeito constante de sua morte. E uma vez que, como eu disse antes, Cristo tem uma porção maior do que outros, porque ele amou a justiça. E nesta porção ele tem uma alegria e contentamento, mas sua alegria certamente seria manchada se o perdão não fosse continuado para aqueles para quem ele o comprou. Quinto ponto, o valor disso. Deve ser de valor incomparável que foi comprado por um preço tão alto quanto o sangue de Deus, e assim é chamado em razão da união da natureza divina com a humana, constituindo uma pessoa. É sangue que todo ouro e a prata e as pedras e pó da terra transformados em pérolas não poderiam igualar. Deus entendeu o valor disso e que a injustiça não exigiria mais de que seu filho, pelo menos, do que a coisa valia. Nem uma gota de sangue é mais do que é o valor dela. E nem certamente Cristo, que não poderia estar enganado no preço justo, teria se separado de mais do que o necessário para a compra disso. Teria empobrecido toda a criação ter pago um preço por isso. As orações e serviços de uma alma graciosa, embora Deus se deleite neles, não poderiam ser uma recompensa suficiente. E a mera misericórdia de Deus, sem a concordância de sua justiça provocada, não poderia concedê-lo, embora suas entranhas naturalmente se comovam com as aflições de suas criaturas.